Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Horizonte Azul. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica, aula de número 28 da nossa revista As Grandes Doutrinas da Graça. Essa daqui, que a nossa classe dos adultos está estudando, e que se você é membro da igreja, você pode entrar em contato com alguém da nossa liderança, algum professor, alguém da mesa administrativa, para, se ainda não tem, pegar o seu exemplar para estudo. Se você, porventura, está vendo esse canal, é de outra igreja, deseja ter acesso à revista, entre em contato também conosco através de um dos canais de contato aí, e-mail, telefone, e aí a gente vai providenciar uma forma de melhor enviar para você. Tá bom? Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar da extensão da expiação de Cristo. Na aula anterior, o nosso seminarista Lucas Vanzella já tinha pontuado alguns princípios da expiação de Cristo. Então, a introdução, a gente colocando o primeiro slide aí na tela, nós temos que considerar o seguinte: Jesus Cristo morreu para redimir as pessoas. E por quem ele morreu? A satisfação de Cristo é suficiente para salvar todos os homens? E os benefícios da salvação são aplicados a todos os homens? Bem, meus irmãos, todos os cristãos ortodoxos, eles creem que Cristo morreu para redimir as pessoas. Mas nem todos esses cristãos concordam sobre por quais pessoas ele morreu. Então, o que acontece? Os arminianos, os luteranos, os calvinistas, nós concordamos, por exemplo, que a satisfação de Cristo é suficiente para salvar todos os homens. Não há necessidade de nenhum outro procedimento, de uma outra pessoa. Somente Cristo é suficiente para a salvação. Também concordamos que os benefícios da salvação, não são aplicados a todos os homens, mas apenas para aqueles que creem. Concordamos ainda que a oferta do Evangelho deve ser feita a todos os homens com a real intenção de que se convertam. Por fim, concordam ainda que todos os homens, ainda que incrédulos, recebem algum benefício da morte de Cristo. Qual é o grande fato divergente em tudo isso? A morte expiatória de Cristo, ela foi realizada com a intenção de salvar somente os eleitos ou todas as pessoas sem exceção? Esse é o ponto central da nossa aula hoje. Cristo morreu pelos pecados, mas isso foi apenas no sentido de provisão ou foi algo realmente eficaz? Os arminianos entendem que Cristo não morreu por alguém ou por certas pessoas em especial. Eles entendem que Cristo morreu por todo mundo, que Cristo morreu por todos. Assim, ele apenas tornou possível a salvação a todos, E que ela depende exclusivamente de cada um fazer uso ou não do poder redentor que Cristo conquistou. Nesse sentido, então, a morte teria apenas potencialmente o caráter salvífico e não objetivamente. Ela teria apenas o potencial de salvação. Não seria objetiva. Isso equivale a dizer, meus irmãos, que a morte de Cristo pode salvar a todos ou a ninguém, pois depende da resposta de fé que cada pessoa dá. Ela só se tornaria efetiva quando alguém a aceitasse, demonstrando arrependimento e fé. E então passaria a usufruir dos benefícios salvíficos da morte do Redentor. E o que diz a tradição reformada, a tradição calvinista acerca da expiação de Cristo? A partir do desenvolvimento da doutrina da expiação na tradição reformada, que tem a ver com a obra da redenção realizada por Cristo na cruz, a pergunta que nos fica é: por quem Cristo morreu? E essa pergunta ela começa a ter muita importância para poder dar entendimento à questão da expiação. Devido ao entendimento de que o sacrifício de Cristo não apenas possibilita, mas realmente expia, ou seja, perdoa os pecados, a teologia reformada ela sustenta que Cristo morreu
exclusivamente pelos pecados de seu povo. Os teólogos reformados começaram a considerar que a morte de Cristo não poderia ser de fato estendida a todos os homens sem exceção. O que a morte de Cristo, por exemplo, ela faria por Judas Iscariotes? Do que adiantaria Cristo morrer por alguém que se sabe biblicamente que não seria salvo? A posição reformada nesse sentido é de que Cristo morreu com um propósito de real e seguramente salvar os eleitos, e somente os eleitos. Ou seja, ele morreu com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele de fato aplica os benefícios da sua obra redentora. Então, segundo essa interpretação, Cristo não poderia ter morrido pelos pecados do mundo inteiro, pois se tivesse feito isso, teria necessariamente salvo todas as pessoas do mundo. Óbvio, simples assim. A doutrina da expiação limitada, ou expiação definida, como sugere o autor da revista, o pastor Leandro, é construída sobre a doutrina da eleição ou da predestinação. A doutrina da predestinação, nós sabemos, ela diz que Deus, desde toda a eternidade, tem escolhido para si um número certo e limitado de pessoas, as quais serão salvas, enquanto que tem preterido os demais, que deverão pagar por seus próprios pecados. O teólogo reformado Charles Hold, vou colocar aí na tela para vocês, na sua obra de teologia sistemática, ele diz o seguinte, eu vou colocar na tela e vou ler para facilitar até quem tem tela pequena aí. Deus, em sua infinita misericórdia, havendo determinado salvar uma multidão que ninguém poderia enumerar, deu-a a seu filho como herança, providenciou para que ele assumisse a natureza deles, e em seu lugar cumprisse toda a justiça. No cumprimento desse plano, Cristo veio ao mundo e obedeceu e sofreu no lugar daqueles que lhe foram dados e para a salvação deles. Este foi o objetivo concreto de sua missão, e por isso sua morte teve uma referência a esses, que não pôde ser feita àqueles que Deus decidiu entregar à justa recompensa por seus pecados. Segue-se, pois, da natureza do pacto da redenção, tal como se apresenta na Bíblia, que Cristo não morreu igualmente por toda a raça humana, senão que se deu a si mesmo por seu povo e pela redenção deles. Nós grifamos e damos uma entonação maior a alguns trechos onde repetidas vezes disse: Cristo não morreu igualmente por toda a raça humana. Isso é um ponto que ele tem que ser bem definido entre os calvinistas, entre os que compactuam da doutrina da teologia reformada, porque são pontos que às vezes chegam a ser confusos para alguns, mas que não podem ficar sem resposta. E a própria Bíblia, nós vamos ver ao longo aqui da lição, ela nos esclarece essas dúvidas. Então, o conceito de Rod, que nós acabamos de ler, ele encontra amparo óbvio, na Confissão de Fé de Westminster, mais especial no capítulo 8, né? Pergunta 5 do capítulo 8, que diz o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. E essa posição da nossa confissão de fé, ela correlata também, ela encontrou amparo à época no posicionamento do Sínodo de Dort, lá na Holanda, onde foram formulados, né, o que a gente chama hoje na teologia reformada de os 5 pontos do calvinismo. Também vamos projetar aí na tela o TULIP, o acronismo ali das iniciais, que são 5 pontos do calvinismo, os irmãos sabem. Total depravação, que o homem nasceu com o pecado original por a herança de Adão e Eva, né?
eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nessa aula especificamente vamos falar, óbvio, da expiação ilimitada ou expiação definida. Ainda como efeito de estudo, no Sínodo de Dort foram eleitos esses 5 pontos justamente em combate aos 5 pontos do arminianismo, que eram anteriores e afirmavam exatamente o oposto do que se afirma nos 5 pontos do calvinismo. Em relação à expiação limitada ou definida, os teólogos do Sínodo de Dort eles fizeram questão de enfatizar o seu caráter ilimitado em termos de poder, que porém não se estende aos homens de todo mundo, sendo limitada no objetivo. Mais à frente nós vamos nos debruçar um pouco mais acerca desse princípio, para ficar mais fácil o entendimento para os irmãos. Então, para o calvinista, o poder da expiação de Cristo é ilimitado, porque nós sabemos do poder de Deus. Só que ele é limitado no seu alcance, ele não alcança todos. É uma expiação definida, ou seja, feita com um propósito específico, né, de salvar apenas os eleitos de Deus. A seguir, nós veremos se a expiação definida ela pode ser comprovada pela Bíblia. Inicialmente, pelos próprios ensinos de Jesus. Nós vamos perceber que Jesus fala em morrer pelas suas ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. E aí eu vou projetando as passagens também aqui para facilitar a consulta dos irmãos. Pode ficar com a sua Bíblia aí do lado, se você ainda não estiver. Nesse texto de João 10, 11 que nós acabamos de ler, Jesus está falando do amor do pastor em contraste com os interesses do mercenário. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, enquanto o mercenário, na hora do perigo, ele foge. Jesus está afirmando que ele, como bom pastor, iria dar a vida pelas suas ovelhas. Dessas ovelhas, ele disse, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Em seguida ele nos diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso está lá em João 10, 16. Mas certamente essas ovelhas elas não poderiam ser todas as pessoas do mundo, sem exceção, né? Mais à frente ele disse para um grupo de incrédulos, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ora, a conclusão óbvia que nós temos aqui, meus irmãos, é que, a partir dessas afirmações de Jesus, de que como aquelas pessoas não eram suas ovelhas, portanto, ele não poderia morrer por elas, pois disse que morreria pelas suas ovelhas apenas. Então, significa que Jesus não morreu por todas as pessoas, mas apenas por suas ovelhas. Essa afirmação de Jesus limita o alcance da expiação. Ele morreu pelo seu povo, ele morreu pelas suas ovelhas. Continuando aqui, em outras passagens, Jesus deixou claro que morreria não por todos, mas por muitos. Lá em Mateus 20, 28, ele nos diz o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, embora o seu sacrifício tenha poder para salvar a todos, ele mesmo disse que objetivamente daria sua vida por resgate de muitos. A mesma linguagem, irmãos, nós podemos encontrar em Hebreus 9, 28. Também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Mais uma vez, segundo esse texto, segundo Hebreus 9, Cristo se ofereceu objetivamente para tirar os pecados de muito. E é para esses, né, que ele aparecerá a segunda vez. É lógico que ele não poderia tirar os pecados de todos, senão todos seriam salvos. Em João 17, está transcrita a oração que Jesus fez, né, um pouco antes de morrer.
E nessa oração, ele fez questão de orar pelos seus discípulos. Ele nos diz o seguinte, João capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Em seguida, Jesus continua. Ele vai delimitando ali o escopo da oração dele, o objetivo da oração. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele estava orando, conforme a gente vê aqui, pelos seus discípulos apenas. Né? Uma pergunta então permanece, meus irmãos. Por que não oraria pelas outras pessoas do mundo se tivesse dado a sua vida em resgate delas também? Então, meus irmãos, uma pergunta permanece aqui. Por que Jesus, nessa oração, ele não orou pelas outras pessoas do mundo, se ele, segundo as outras doutrinas, ele morreria por todos? Por que ele orou, então, somente pelos discípulos? O texto claramente nos diz aqui que ele orou apenas pelos crentes. Vamos dar uma olhada. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, nós temos o quê? Que Jesus orou naquele dia, em Jerusalém, somente pelos seus discípulos e pelos que ainda viriam a crer nele, e se tornariam seus discípulos. Não orou pelo mundo e nem orou pelos incrédulos. A sua obra intercessora, segundo ponto, sua obra de intercessão depende de sua obra de expiação, pois só é através da sua morte que pode conceder benefícios aos homens. Se ele não orou pelas demais pessoas do mundo, é porque não morreria por elas. E se Jesus tinha em mente dar a sua vida por todas as pessoas do mundo, então por que razão oraria apenas pelos que já eram ou seriam seus discípulos? Ele deveria orar, nesse caso, para que os demais se tornassem discípulos, mas não foi isso que ele fez. E a doutrina da expiação, ela encontra rejeição? Ela encontra, certamente. E aqueles que a rejeitam também buscam ali passagens e fundamentos bíblicos, né, para justificar o seu posicionamento, os quais também nós vamos até como contraponto expor agora, para os irmãos entenderem. Existem algumas passagens bíblicas que são usadas para mostrar ou tentar mostrar que Cristo morreu por todos os homens. E a mais famosa dela, que os irmãos conhecem bastante, é a passagem do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós também temos outras passagens aí, vou deixar aí na tela para vocês. João 29, João 6:33 e 51, Romanos 11, 2 Coríntios, 1 João. Este texto que nós lemos agora, de João 3, ele de fato ele diz que Deus amou o mundo e por causa disso enviou o seu Filho. Mas o próprio texto faz uma restrição em relação à salvação. Serão salvos apenas os que creem nele. Então, será que esse texto e outros, a expressão mundo, se refere realmente a cada pessoa, sem uma exceção sequer? Segundo a teoria contrária, aqueles que são adeptos da salvação universal, né, de que a salvação foi para todos, e se a gente conseguisse provar que tem existido pelo menos uma pessoa que Deus não tenha amado? Existiu ali? Existe alguém que Deus não tenha amado? Então vamos lá. Alguém que Deus não amou. Esaú. Esaú, em contraste com seu irmão Jacó, o que a Bíblia diz? Nós sabemos. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9, verso 13. Então, Deus está fazendo uma comparação ali, óbvia, né? Entre Jacó, pai da nação de Israel,
e Esaú, que foi pai da nação de Edom, a origem dos Edonitas. Ele amou Jacó, mas não amou Esaú. Isso é suficiente, meus irmãos, para dizermos que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não está se referindo a cada pessoa sem exceção. Ele está falando do mundo como criação, como cosmos. Porque ele mandou seu filho a fim de criar um novo mundo, mas nem todas as pessoas desse mundo serão renovadas. Então, o que se pode dizer de todas essas passagens, tanto essa que eu li quanto aquela que estão apontadas ali nos slides, que os irmãos podem ir consultando, é que é evidente que não podemos interpretar a expressão todos os homens como se referindo a todos os homens sem nenhuma exceção. Se fizermos isso, nós estaríamos efetivamente dizendo que todos os homens seriam factualmente salvos. E aí, eu vou voltar um pouco em um daqueles textos, de 1 João 2,2, que está marcado. O que está escrito em 1 João? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Essa é uma outra passagem que aqueles que não acreditam na doutrina da expiação por Cristo, que entendem que ela é para todos, eles se prendem muito também nessa questão de todos e de todo mundo. O argumento em favor da expiação definida, ele entende o quê? O que nós entendemos, o que os calvinistas entendem acerca da expressão mundo. Que nesse texto, como uma descrição generalizada, ele quer apenas apontar um grupo especial, o grupo dos salvos no mundo inteiro. Não significa que é cada pessoa no mundo sem exceção, pois caso contrário, essa propiciação evidentemente salvaria todas as pessoas, o que não é verdade. É preciso lembrar, e que é um ponto importante, que propiciação significa apaziguar a ira de Deus. Se Jesus apaziguou a ira de Deus para cada pessoa do mundo, então Deus não estaria mais irado com ninguém, todos poderiam ir para o céu. Devemos entender que a expressão mundo inteiro como algo que visa o quê? Fazer um comparativo com os filhinhos do verso 1. Filhinhos, lá em 1 João 2,1, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Os filhinhos que João menciona aí, eles eram aqueles para quem ele escrevia a carta. Jesus era advogado desses filhinhos, né? Pois fez propiciação por eles, e não somente por eles, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, pelos pecados dos crentes do mundo inteiro, dos outros filhinhos. Então, João liga essa propiciação de Jesus com a sua obra como advogado diante de Deus. Então, Jesus não pode ser advogado de todos os homens, senão todos os homens teriam ou terão seus pecados perdoados. É um conceito que ele é redundante, mas ele é necessário para ficar bem claro a situação. Então, a gente vai voltar ainda para um outro argumento bastante usado contra a expiação definida ou expiação limitada, que é o seguinte: Cristo morreu, expiação definida. Cristo morreu por um número limitado de pessoas, por um número definido de pessoas. Daí, expiação limitada ou expiação definida. Então, qual é o argumento dessas pessoas que são contra? Se Cristo morreu por alguns, por que eu vou oferecer o evangelho? Por que eu vou pregar o evangelho a todas as nações? Por que eu vou oferecer o evangelho para todos? Então, um argumento que a princípio parece lógico, ele não encontra amparo bíblico lá, por exemplo, em Ezequiel. Ezequiel 33:11, eu vou deixar aí na tela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel.
Óbvio, mais uma passagem que claramente indica que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Também Timóteo, 1 Timóteo 2:4 fala o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ainda, mais uma passagem, 2 Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Precisamos oferecer a salvação igualmente a todos. E quem crer será salvo. Nós não temos o direito de excluir ninguém, meus irmãos, porque não sabemos quem será salvo ou quem será condenado. Não nos cabe esse julgamento. Qualquer atitude preconceituosa de nossa parte, ela vai ser pecaminosa. Quanto aos textos bíblicos que dizem que Deus deseja que todos sejam salvos, o que podemos dizer é que isso aí é a mais pura verdade. Não podemos fugir das evidências bíblicas, nem torcer textos para que se encaixem na nossa teologia. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que esses textos não se encaixem. Precisamos entender que Deus, como Criador de todos, não tem prazer em ver suas criaturas perecendo. Antes, seu prazer é vê-las se convertendo e sendo salvos. Daí, desse conceito, nós tiramos alguns outros questionamentos, né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: então quer dizer que ele salvará todas as pessoas? Não. Não vai salvar todo mundo. A segunda questão é: se ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e tem poder para salvar a todas, então por que ele não as salva? Porque aí é fácil, só tem uma resposta. Porque, em determinado sentido, ele não quer. Simplesmente isso. Deus não quer salvar todas as pessoas. Aí que nos leva a uma outra pergunta. Então ele quer e ao mesmo tempo ele não quer salvar todas as pessoas. Como é que nós vamos entender isso? Aqui nós vamos relembrar uma diferença entre vontade de desejo e a vontade decretiva de Deus. E aí você que tem a revista, você volta na lição 10, no capítulo 10 das grandes doutrinas da graça, que nós vamos falar da vontade decretiva e a vontade do desejo de Deus. É bom que o irmão recapitula aí depois. Então, o primeiro aspecto da vontade decretiva e da vontade de desejo de Deus é que tem a ver com os desejos íntimos de Deus, né? Então, assim como ele estabeleceu uma lei que é de sua vontade que todos obedeçam, ele não pode obrigar, ele não obriga ninguém a fazer isso. Então, o primeiro aspecto aqui é quanto àqueles desejos mais íntimos de Deus. Então, por exemplo, Deus estabeleceu uma lei onde a sua vontade, a vontade dele é que todos obedeçam à lei. Mas ele não obriga que todos obedeçam. Ele não obriga ninguém a fazer isso. Então, do mesmo modo, o desejo que ele tem de que todos sejam salvos, ele também não age para que todos sejam de fato salvos. Então, quando nós falamos em vontade decretiva, que é diferente da vontade de desejo, a gente volta aqui, a gente está se referindo àquela vontade que acontece inevitavelmente, é uma vontade que está escrita ali na Bíblia. Você vai ver em Romanos 9:19, Isaías 46, Daniel 4:35. Essas passagens diz respeito aos decretos de Deus para esse mundo. Então, esses decretos, eles nos dizem que invariavelmente eles vão acontecer, pois se não acontecerem, Deus perderá o controle do universo. O desejo de que todos os homens sejam salvos faz parte da vontade de desejo, mas não faz parte da vontade decretiva. Ou seja, Deus deseja que todos sejam salvos,
mas não decretou que todos seriam salvos. Portanto, o fato de Deus desejar que todos sejam salvos não obriga Jesus a morrer por todos os homens, até porque nem todos serão salvos. A expiação, nesse próximo ponto nosso, a expiação ela é limitada em alcance ou em poder? Apesar de muitos cristãos ficarem surpresos com essa declaração, a verdade é que todo cristão ortodoxo terá que ele vai ter que colocar limites na obra salvífica de Cristo. Como é que se faz isso? Como é que a gente entende isso? Veja só, se alguém crê que Cristo morreu por todas as pessoas desse mundo, então nem todas as pessoas desse mundo serão realmente salvas. Uma outra questão que a gente deve considerar é que muitos afirmam que Cristo ele não salvou ninguém realmente, ele apenas deixou essas pessoas, tornou essas pessoas salváveis, por assim dizer, né? Entretanto, se for assim, não tem poder no sangue real, não tem poder no sangue de Cristo. Ao contrário, parece que o poder está na vontade da criatura que quer ser salva, o que tiraria, mais uma vez, a majestade de Cristo sobre esse assunto. Ao contrário, parece que o poder está na vontade da criatura, como se a criatura conferisse poder ao sangue de Cristo. Então, se Cristo de fato tivesse morrido por todos os homens sem exceção, então em muitos casos ele teria sido impotente, porque apesar de ter dado a vida por alguma pessoa, talvez aquela pessoa acabasse no inferno. Então, com relação a isso, nós ainda poderíamos perguntar: quando Cristo morreu, pessoas já estavam no inferno? Sim. Todas as pessoas que morreram sem salvação antes de sua vinda. Então Cristo morreu por elas também, perguntamos. Parece lógico dizer que sim, pois seria um desperdício de um sangue tão precioso. A pergunta seguinte nós fazemos: teria Cristo morrido por Judas Iscariotes? A Bíblia, lá em João 17, 12, né? João 17, 12, ela chama Judas de o filho da perdição. E diz que tudo o que aconteceu através dele aconteceu segundo o que as próprias Escrituras haviam profetizado. Está lá em Mateus 26, 24. Então, meus irmãos, de acordo com a Escritura, Judas não tinha chance de ser salvo. Se ele não tinha chance de ser salvo, por que Jesus morreria por ele, segundo aqueles que defendem que Cristo morreu por todos? A Escritura fala da obra de Cristo em termos definitivos em favor do salvo. Se ele morreu por todos os homens, então todos os homens precisariam de fato ser salvos, né? Só há duas exceções. Ou a redenção é limitada em seu alcance, ou é limitada em seu poder. Assim, para nós, é preferível aceitar e preferível pensar que ela seja limitada apenas em seu alcance, ou seja, que não foi posta para alcançar todos os homens. Ela não é limitada em poder, pois pode salvar completamente todos aqueles por que foi destinada. Mas é limitada no alcance à medida em que salva apenas os eleitos. Assim, se dissermos que Cristo morreu por todos os homens, então nós limitamos essa expiação em seu poder, pois nesse caso ela não consegue, como a gente viu aí, salvar a todos. Ela não conseguiria salvar a todos. A Escritura, entretanto, deixa bem claro o poder e a eficácia da obra de Cristo. Neste ponto, meus irmãos, é importante a gente rever, até para poder entender melhor, rever alguns conceitos bíblicos que descrevem a expiação de Cristo, como redenção, propiciação, reconciliação e substituição. A redenção é provavelmente o principal termo bíblico para descrever a expiação. Ela significa comprar de volta ou retornar a possessão de alguém mediante o pagamento de um preço. A morte de Cristo, meus irmãos, foi resgate dos salvos. E não um resgate pago a Satanás, mas um resgate exigido pela lei de Deus e oferecido ao próprio Deus. Agora imagine uma pessoa que foi sequestrada e é feita refém pelo pecado, mas agora é crente. Então Cristo pagou o resgate para libertá-la, a fim de que tomasse posse dele, né? Que tipo de redenção seria essa se a maioria dos cativos
permanecesse no cativeiro e nunca fosse libertado. Então, é uma situação que a gente... Propiciação. Propiciação, ela se refere a interromper a inimizade e a hostilidade de Deus em relação ao homem. Quando a propiciação é feita, a ira de Deus é removida. Se Cristo fez propiciação pelo mundo, então removeu a ira de Deus do mundo. Mas não é isso que a Escritura ensina, pois Deus continua irado com o mundo. Está lá em Romanos 1,18. E além disso, se Cristo não propiciou a ira de Deus por mim, além disso, se Deus não propiciou a ira de Deus por mim, mais do que por Judas, por exemplo, então como eu posso ter certeza que Deus no final não irá me consumir com sua ira? O que me faria diferente de Judas nesse sentido? Alguém diria, porque você crê. Mas se é só por isso, então significa que no fim das contas, nós, mais do que Cristo, é que propiciamos a ira de Deus. Se é porque eu creio, então não foi por Cristo, foi porque foi por mim. É o que a gente falou da criatura agora há pouco. E aí nós nos tornamos nossos próprios salvadores. Ou seja, no mínimo, colaboramos com a salvação. E aí já não poderíamos dizer que fomos salvos pela graça. Reconciliação. A reconciliação, ela se define por apaziguar oponentes, né? As pessoas são destinadas ao inferno por toda a eternidade, porque elas estão sempre e sempre estarão opostas a Deus. Mas as pessoas que são reconciliadas, esses que são reconciliados com Deus, elas se tornam amigas de Deus. E aí o irmão está lembrando do nosso cântico na igreja. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é a morte de Cristo que efetuou essa reconciliação. Mas, então, será que Deus vai mandar seus amigos para o inferno? Não vai, por certo. É claro que não. Óbvio, porque a reconciliação ela é apenas para os eleitos. Os reconciliados serão efetivamente salvos. Romanos 5:10. E, por fim, a substituição. A substituição é o ato de alguém assumir a responsabilidade pela falta do outro. Então, no exemplo que nós trouxemos agora, o ser humano é o criminoso, mas Cristo morreu no seu lugar. Por conta disso, Deus não vai mais condenar tal pessoa, pois não pode condenar redentor e redimido ao mesmo tempo. Se Cristo morreu por todas as pessoas, então todas as pessoas terão que ser salvas. Viu a contradição aí, segundo aqueles que entendem acerca da salvação universal? É preciso que se entenda aqui, meus irmãos, que as palavras que a gente usou acima, de criminoso, de substituição, elas somente são aplicadas objetivamente para a morte de Cristo, vez que não existe outro que faça essa substituição. Ele não apenas tornou essas coisas possíveis, mas as realizou na cruz. Ele se realizou e ele realizou essas coisas por todas as pessoas do mundo. A outra questão que se pondera e que vai contra a expiação limitada, que alguns consideram, é que se ele realizou essas coisas por todas as pessoas do mundo, então todas podem se preparar para passar a eternidade com Deus. E o inferno vai ficar vazio. Simples assim. Porém, o que não pode acontecer é que esse ensino não é sustentado pela Bíblia. Que falem muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos são todos aqueles por quem Cristo morreu. Concluindo nossa aula, meus irmãos, o homem por quem Cristo morreu, ele não pode ser condenado novamente, porque Deus não pode condenar o mesmo pecado duas vezes. Se o pecado de alguém foi condenado em Jesus, Deus não o condenará novamente. Por essa razão, se Cristo tivesse morrido por todos os homens, Deus não poderia mais condenar ninguém. Ao contrário disso ser um problema para nós, deveria ser um motivo de gratidão e louvor. Pois se Cristo tornou tão certa a nossa salvação, então é porque Deus não está disposto a abrir mão de nós. Além disso, Deus nos considera individualmente. Quando Cristo orou por seus discípulos e quando morreu na cruz, ele sabia exatamente por quem estava morrendo. Ele via o fruto do seu penoso trabalho e isso alegrava, apesar de todo o seu sofrimento.
Vamos orar, meus irmãos, vamos curvar nossas frontes, vamos concluindo nossa aula com a oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez entregando o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. O Senhor nos perdoou o levando à cruz. Nós somos gratos a Ti, sabemos que não merecemos a Tua misericórdia, sabemos que somos pecadores, Pai. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor não nos abandone. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, proteja a nossa igreja desses males, de tudo que está acontecendo, proteja os Teus filhos, Senhor. É isso que nós te pedimos, já agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus.